Muito bom, vamos lá, a gente se encontra no Daf Zain Amud Aleph, nos dois pontinhos. Shtaim Kel Hatan. Foi dito na Mishnah que a Sukkah, ela não precisa ter três paredes completas, ela pode ter duas paredes e mais um pouquinho. De forma geral, para ser chamado de Reshut Yachid, propriedade privada, tem que ter três paredes. Com relação a Sukkah, a gente encontra o Malacham Sham Sinai que diz não precisa de três paredes, duas e um tefach já é suficiente. Amarava vehen le Shabbat. Falarava, já que para Sukkah é suficiente duas paredes e um tefach, Shabbat de Sukkot, isso daqui também é suficiente. Migo de Aveidofen Linyan Sukkah, já que isso daqui, esse tefach, ele é chamado de parede com relação a Sukkah, Aveidofen Linyan Shabbat, também é para Shabbat. Ou seja, se eu tenho, por exemplo, um lugar onde não tem eruv, que é proibido tirar de casa para a rua. E eu faço na porta da minha casa, do lado de fora, uma sukkah com duas paredes e um tefach, no Shabat normal, esse lugar, essa região da sukkah seria chamado de Reshut Rabim, porque não está fechado com três paredes, só tem duas paredes e um pouquinho. Mas, no Shabat de Sukkot, já que essa parede é considerada uma parede inteira com relação a Sukkah, ela também vale para Shabbat. Aí é considerado como se fosse Reshut Yachid, eu posso tirar de casa para lá. Eite veio Abai, perguntou Abai para Rava, o Miamrina, amigo, será que a gente fala esse migo? Migo em aramaico significa mitor, já que serve de parede para Sukkah, serve também para Shabbat. Será que a gente fala isso? Vê a Tânia. Aí está escrito na Braita o seguinte: Dofen Sukkah que Dofen Shabbat. Parede da Sukkah é igual a parede de Shabbat. A priori está escrito que os dois são exatamente iguais. O Bilvad shelo yeh ben kaneh lechaverosh shloshat tfachim. Com a condição de que não tenha três tfachim entre uma estaca e outra. Ou seja, se eu quero fazer uma parede, mas eu não tenho madeira suficiente para fazer toda a parede, eu posso colocar uma estaca, menos que três tfachim, mais uma estaca. Menos que três tfachim, outra estaca. E aí, já que tem menos que três tfachim entre uma estaca e outra, a gente tem aquele din chamado de lavud. Lavud significa que é considerado virtualmente fechado. Então, igual com relação a Sukkah, assim também Shabbat. Igual Shabbat, também Sukkah. Não preciso ter as paredes completamente fechadas. A gente pode se basear no din, na halachá de lavud, para considerar essa parede fechada. Certo? Vieterá Shabbat al Sukkah, porém Shabbat tem uma humra, tem algo mais rigoroso que Sukkah. Shabbat inaniteretela meomen berubela parutz, mas shenken basukah. Shabbat, para ser considerado uma parede, tá bom que eu posso fazer essa história de ser virtualmente fechado, mas de forma geral eu preciso ter omed merube alaparutz. A parte fechada, que tem realmente coisas, tem que ser mais do que a parte aberta. Então, se eu quero no Shabbat transformar um lugar em Reshut Yachid, e são os lados, as três paredes, tem 20 tfachim, por exemplo, eu preciso ter pelo menos 11 tfachim fechados para ser considerado fechado. Mais que isso, não. E com relação a Sukkah, não. Com relação a Sukkah, eu não preciso ter a maioria fechada. O fato é que se eu tenho duas paredes e a terceira parede tem somente um tefach, certo? Ou seja, uma parede de 7 tefachim tem um tefach fechado, que é a minoria, é um sétimo. Para Sukkah vale, para Shabbat não. E agora a Gemara tenta entender o que a Braita quis dizer. Quando a Braita disse que Shabbat é mais rigoroso que Sukkah, o que ela está comparando? Mailav, do que ela está falando? A priori, ela vem dizer Yeterá Shabbat de Sukkah, a Sukkah, velo amrin amigo. A priori, essa Braita vem dizer que Shabbat de Sukkot é mais rigoroso do que Sukkah normal. A Sukkah no Shabbat precisa ter a maioria fechada, diferente da Sukkah normal, que não precisa. E a gente não fala que já que serve para Sukkah, serve para Shabbat. Então, a priori, quando a Braita falou que Shabbat é mais rigoroso que Sukkah, não está falando de um Shabbat qualquer, está falando do Shabbat de Sukkot. Shabbat de Sukkot, para ser considerado uma parede, tem que ter a maioria fechada e não a minoria. Diferente da Sukkah durante a semana, que não, que é suficiente. Então, a priori, seria uma pergunta para Rava, porque a gente vê que o fato de valer durante a semana não faz com que valha também no Shabat. Responde a Gemara, talvez não.
Talvez a Braita quis dizer o seguinte, Yeterá Shabbat de alma al Shabbat de Sukkah. Talvez a Braita quis realmente comparar um Shabbat normal com um Shabbat de Sukkot. Shabbat normal, eu preciso ter a maior parte da parede fechada. Shabbat de Sukkot, já que para Sukkah é suficiente um tefach, assim também para Shabbat de Sukkot. Então, talvez a Braita está comparando Shabbat normal com Shabbat de Sukkot, e pelo contrário, a gente vê que Shabbat de Sukkot é mais leve que Shabbat normal, porque Shabbat de Sukkot você tem a base da Alacham Shem Sinai que diz que um tefach é considerado uma parede para Sukkah, e consequentemente é considerado uma parede para o Shabbat. Pergunta Gamara, Yahi, ele tem na meterá Sukkah de alma, a Sukkah de Shabbat. Fala, Gamara, peraí, se for assim, se realmente o que é válido para Sukkah é válido para o Shabbat, eu poderia dizer o seguinte também, que sukkah normal é mais grave, é mais rigoroso do que sukkah de Shabbat. Por quê? Delo sukkah de alma vai tefach sochek, velo sukkah de Shabbat lo vai tefach sochek, vesagi belechi. A gente poderia dizer o seguinte, olha, poderia dizer que tem uma halakha que existe com relação ao Shabbat e não existe com relação a sukkah. Qual é a halakha que existe com relação ao Shabbat? É uma halakha que é chamada lehi. O que é lehi? A gente falou que se a pessoa tem uma voi, por exemplo, uma voi é aquele lugar onde se juntam pátios diferentes, como apareceu no começo da Masechet, e eu tenho três lados fechados, e o terceiro lado dá para a rua. Agora, para esse terceiro lado que dá para a rua, para não correr o risco da pessoa tirar uma coisa de uma voi, que é Reshut Ahid, para a rua, que é Reshut Rabim, eu preciso colocar alguma coisa lá, e tenho duas opções. Eu coloco uma estaca em cima, ou eu coloco algo chamado lehi. Lehi é um pedacinho de madeira que me lembra que daqui para frente eu não posso passar carregando coisas. Isso é algo que existe com relação ao Shabat. E esse lehi é considerado como se aquela parte tivesse fechada. Então a gente encontra uma halakha com relação ao Shabat que não existe na Sukkah. Na Sukkah, para uma porta, para uma parede ser uma parede, tem que ter um tefach. A terceira parede, para ser considerada parede, ela tem que ter um tefach. No Shabat, a gente encontra uma parede que é formada de menos que um tefach. O lehi não tem medida. Qualquer medida já é válido, mesmo que seja 2 dedos. Metade de um tefach. Então a gente vê que Shabbat de Sukkot a priori pegaria a kula de Sukkah e pegaria também uma kula, uma liberação especial do Shabbat. Então, a priori também o Shabbat de Sukkot não só tem alahot diferentes de um Shabbat normal, tem alahot diferentes de um Shabbat de uma Sukkah normal. Porque a Braita não falou isso. A priori, Rava próprio disse, e assim aparece logo na continuação, que se eu tiver uma voi, certo? Uma voi é essa passagem, que tem um lehi, que tem esse pedacinho de madeira, se eu colocar lascar, tá kasher. É uma sukkah ksherá. Então, pergunta a Gemara, se realmente a comparação é entre Shabbat durante o ano e Shabbat de Sukkot, porque a gente não trouxe também a comparação de Shabbat de Sukkot com a Sukkah normal. A gente tem uma kula especial de Shabbat normal, do Shabbat, que é o Lehi, que não precisa ter um Tefach, que é mais leve do que Sukkah. Então, porque a gente não aprende. Fagmará auloi tzrichalei. Ashta mikilta lechamirta amrina michamirta lekilta lakosheken. Fagmará, isso é óbvio. A Braita não falou isso porque é óbvio. Se eu consigo pegar o que é chamado de parede na Sukkah e levar isso para as alahot de Shabbat, que são mais graves, é óbvio que as alahot de Shabbat, de Lehi, por exemplo, eu posso puxar elas para Sukkah. É óbvio que uma parede que é válida para Sukkah serve também para Shabbat. Tuba. Uma parede que é válida para Shabbat serve também para Sukkah. Shabbat é mais grave que Sukkah, que a Sukkah. Então, se o que é válido para Sukkah serve para Shabbat, o que vale para Shabbat serve para Sukkah. Nem precisei falar isso. Mas, a priori, realmente, a gente pode transferir a Lachot de cá para lá. Então, Shabbat de Sukkot pode usar as liberações especiais da Sukkah e as liberações especiais do Shabbat. Que já que cada um vale por si só, tem parede de Sukkah e tem parede de Shabbat, no Shabbat de Sukkah ele pode pegar essa alahá. Amarava, fala Rava. Desculpa, Gufa, faltou uma palavra, Gufa, Amarava. Rava fala o seguinte, se quer al-gabei mavoi sheyesh lo lehi ksherá. Se a pessoa colocou um schar numa voi, deixa eu ver se tem aqui um desenho do Rashi para a gente ver. É, não, o Rashi não traz aqui. Tá bom.
Digamos que eu tenha uma voi, certo? Uma voi aqui está tratando de uma voi que ele é fechado só de dois lados, é meio que uma passagem na rua, tá bom? Então, digamos que eu tenho, por exemplo, eu tenho na rua, tenho uma casa com um muro do lado direito, uma casa com um muro do lado esquerdo, então eu tenho dois lados fechados. Se eu estou passando aqui na rua, eu vejo o muro dos meus dois lados. Fala Rava, se eu colocar um leche, se eu colocar um pedacinho de madeira em um desses muros no sentido transversal, mesmo que eu não tenha três paredes aqui completas, isso serve para sucar. Por quê? Mesmo que eu não tenha duas e um tefach. Por que isso serve? Porque já que no Shabat esse leche transforma aquela parte entre os dois muros em Reshuta Yahid, porque eu tenho duas paredes completas e um leche, então com relação a sucar também está válido. Sucar durante a semana não vale. Sucar no Shabat vale. Porque já que no Shabat eu tenho uma alahá que isso é considerado uma parede, eu puxo ela para sucar de Shabat. Mas uma sucar durante a semana, não. Veamarava, e outra alahá falou Rava, se quer gabei passei biraot, xerá. Se eu fizer colocar as rach em cima de passei biraot é como aparece aqui no desenho, às vezes eles tinham bor, um poço, no meio da rua no meio da estrada, para onde as pessoas viajavam, tinha um poço, e eles colocavam passei birot. Passei birot são esses quatro negocinhos aqui em volta. Eles não são completamente fechados, embora no desenho parece que a maioria é fechado, passei birot na prática não é na sua maioria fechado, mas serve para poder tirar água do bor, que é Reshut Yahid, para essa parte aqui, que seria Reshut Rabim. Na hora que eu coloquei essas quatro coisas em volta, são tipo quatro biombos em volta, ou algo do tipo, é suficiente para ser chamado de Reshut Ayahid. Então, eles são mais abertos, tá? Tem um espaço maior entre eles, não é completamente fechado. Então, fala Rava, se no Shabat isso daqui é considerado Reshut Ayahid, eu posso tirar água do poço, que é Reshut Ayahid, para essa área que também é considerada Reshut Ayahid por causa dos passei biraot, desses biombos. Então, se eu colocar uns rach aqui no Shabat de Sukkot, essa açúcar vai estar cheirar. Já que para o Shabat é considerado Reshut Ayahid, é considerado fechado, assim também no Shabat de Sukkot. Então, o Rava falou duas alachot, nas quais ele disse que eu pego as alachot de Shabat e puxo elas para minha sukkah. Fala Gmará Betzricha, e Rava precisou falar os dois. Por quê? Deus-me mavoi, se Rava tivesse falado a alachá do mavoi, que eu tenho dois muros dos dois lados e eu coloco um lehi, e não tivesse falado o caso de passei biraot, eu diria o seguinte, eu diria eu diria que isso é válido para Shabbat e Sukkot, porque eu tenho pelo menos duas paredes inteiras. Avagabei passei biraot, mas com relação a esse desenho aqui, passei biraot, são os biombos em volta do poço, delei casteit fanot mealiata, que eu não tenho nem duas paredes inteiras, eu tenho vários pedacinhos de parede, em maló, talvez aqui não vale. Então, se Rava tivesse falado que a gente puxa do alahá de Shabbat, com relação ao leche numa voi, que o leche numa voi e o leche com os dois muros do lado é considerado Reshut Yahid, e eu posso puxar isso para sucar, eu não aprenderia daqui com relação ao caso dos biombos em volta do poço, porque eu diria, olha, quando eu tenho pelo menos dois muros inteiros, eu faço o terceiro como leque, dá para puxar de Shabat para Sukkah, mas talvez no caso dos biombos, que eu não tenho nenhuma parede completa, talvez não. Então, Rava teve que falar também o caso de Passei Biraot, que também vale. Veias Minan Passei Biraot, e se Rava tivesse falado somente o caso de Passei Biraot, dos biombos em volta do poço, eu não aprenderia desse para uma voi. Por quê? Mishum Dei Kasham Arbat Fanot, porque eu tenho aqui quatro paredes, eu tenho parede dos quatro lados. Não são paredes inteiras, mas pelo menos eu tenho um dos quatro lados. Tem maló. Mas se foi, mas se eu fiz paredes, eu fiz um lerre numa voi, onde eu tenho duas paredes inteiras e a terceira é só um pedacinho pequeno, que é um lerre, talvez não serve, talvez não dá para puxar de sukkah, desculpa, talvez não dá para puxar de Shabat para sukkah. Então talvez não, por isso o Rava tem que vir e dizer que também numa voi funciona, certo? Por isso ele teve que falar os dois. Ah, e porque ele teve que falar também que eu puxo as alahot de Sukkah para Shabbat,
que a terceira porta que para sukkah serve um tefach, também vai servir para o Shabat, vias minanetarta, e se Rava tivesse dito essas duas coisas, que eu puxo as alahot de Shabat para sukkah, eu poderia pensar, michamita lekilta, eu poderia pensar, Shabat, que é mais hamur, que é mais grave, eu consigo puxar as alahot dele para sukkah. Aval mekilta lechamirta, eimaló, tzricha, mas puxar as alahot puxar as alahot da sukkah para o Shabat, talvez não. Vem Rava que ensina que sim. Eu também posso puxar as alahot da sukkah para o Shabat, mesmo que a sukkah é menos rigoroso que o Shabat. Foi dito na Mishnah que tem que ter mais sol do que sombra. Se tem mais sombra do que sol na sukkah, a sukkah está inválida. Fala Braita, fala um Chachamim na Braita, que isso que se tem mais sol do que sombra, a sukkah está inválida, é só quando os Chach não conseguem fazer mais sombra do que sol. Mas, se tem muito sol na sukkah porque as paredes estão abertas, isso daqui não invalida. Ou seja, eu tenho que analisar a sombra feita pelos Chach. Se o Chach faz mais sombra que sol, tá kasher. Mesmo que às vezes eu estou dentro da sukkah e entra sol pela janela, entra sol pelos lados, só os Chach faz mais sombra do que sol. Tá kasher. Rabeshai Omeraf Mechamat Fanot. Rabeshai fala que não, que se tem sol, se tem muito sol na sukkah porque as paredes estão abertas, também invalida a sukkah. Ou seja, de acordo com o Rabeshai, a gente vê que também as paredes têm o nome de Shach, elas têm que produzir sombra. Amaraviram Abashlam de Abaye, falou Raviram Abashlam em nome de Abaye, Maitama de Rabeshai, qual o motivo de Rabeshai? Está escrito no Pasuk, Vesakotá alearon et aparochet. Está escrito que a parochet, que é aquela cortina que tinha para separar o Kodesh do Kodesh HaKodashim no Eichal, ou a parochet que a gente tem no Aron HaKodesh, a cortina que fecha o Aron HaKodesh, onde fica o Sefer Torah, foi usada nela a linguagem de Vesachotá alearon. Está escrito que ela também é chamada com a linguagem de Shach, mesmo que ela é uma parede. Daqui aprendeu Rabi Yoshai, a parochet mechitza. A parochet ela é uma mechitza, ela é uma divisória, ela fica na vertical, e a Torá usa a linguagem de Shach, a mechitza que é Shach Bainan, daqui a gente vê que também a mechitza, também as paredes da sukkah, elas têm que fazer sombra igual o Shach. Verabanan ao denichov beipurta, de mechzek Shach. E Rabanan dizem que não, Rabanan dizem que isso que a parochet é usada nela, a linguagem de Shach, é porque lá em cima da parochet, lá em cima dessa cortina que dividia o Kodesh HaKodashim, ela é um pouquinho dobrada, ela não é reta, até em cima ela tem uma pequena dobra. Por causa dessa pequena dobra, ela é chamada de Shach. Amarabai, fala Abai. Rebi verabeshaya verabilda verashun gamaliel beit shamai verablezer verachirim kulhus veraleu sukadrat kevan bainan. Fala Abai, todos esses rachamim, Rebi Rabeshai Rabilda verashun gamaliel beit shamai verablezer e achirim, também é uma opinião que a gente vê na continuação, todos eles falam que a sukkah precisa ser dirat keva. Cada um tem uma definição diferente do que é dirat keva, do que é uma moradia fixa e não uma moradia temporária, mas todos eles entendem que a sukkah tem que ser algo mais forte, mais fixo. Qual é a fonte disso? Então agora traz todas as opções, todas as opiniões. Rebbe, onde a gente encontra Rebbe que fala que a sukkah tem que ser algo mais sério, Detânia. Rebbe Omer kol sukkah shin bar bamot psula. Rebbe fala que a sukkah tem que ter 4 amot por 4 amot, 2 metros por 2 metros. Ou seja, tem que caber a pessoa inteira lá com uma mesa e um sofazinho, alguma coisa assim, certo? Tem que ser uma coisa mais séria, mais real. De acordo com Beit Hillel, por exemplo, é suficiente que tenha 7 por 7 tfachim, bem pequenininho, que caiba a cabeça da pessoa, a mesa e a maior parte do corpo, de acordo com Beit Shammai. Então a gente vê que Rebbe fala que a sukkah tem que ser um pouco maior do que outras opiniões. Isso é sinal de que, de acordo com Rebbe, a sukkah tem que ser mais uma moradia e não só um lugarzinho temporário onde eu como. Rebbe Shaya Ade Amran. Rebbe Shaya é o que a gente falou agora, que para Rebbe Shaya não pode, a sukkah não pode ter muito sol. As paredes têm que ser bem firmes e fechadas e fazer sombra. Então a gente vê que para Rebbe Shaya a sukkah tem que ser algo um pouco mais sério. Rabiuda Detnan, onde a gente encontra Rabiuda que falou que a sukkah tem que ser Dirat Keva, Rabiuda falou na Mishnah, Sukkah Shekval Manum Simam Psula, Rabiuda Machir, Rabiuda fala que uma sukkah de mais que 20 metros, Taksherá, mesmo que eu tenha que construir uma sukkah firme e forte, etc. Para Rabiuda Takasher, porque a sukkah é Dirat Keva, e não Dirat Arai, que tem que ser baixinha e fraca.
Rabi Shimon, onde a gente encontra na opinião de Rabi Shimon que a sukkah tem que ser algo mais sério. De Tanya, está escrito na Braita, Shtaim Kechatan Shishita Filu Tefach, Rabi Shimon Omer, Gimel Kechatan Revita Filu Tefach. A discussão que a gente viu agora lá atrás, que para Rabanan é suficiente 2 paredes e mais uma terceira que tem um Tefach pequenininha. Para Rabi Shimon não, tem que ter 3 paredes e mais uma parede que seja um tefach. Tem que ser mais fechado. Então a gente vê que no conceito de Rabi Shimon tem que ser mais perto de uma sukkah de Irat Keva. E Rabban Gamliel, onde a gente encontra, Detânia, ao ser sukkató berosh agalá berosh asfinar, Rabban Gamliel pode ser Rabi Akiva machshir, alguém que faz uma sukkah em algo em movimento, uma sukkah em cima de uma carroça, uma sukkah em cima de um barco, que se bate um vento ela vai embora, Rabban Gamliel fala essa sukkah está inválida, a sukkah precisa ser algo firme, que vai durar bastante. E Rabi Akiva fala que não, essa sukkah está em ordem, essa sukkah está ksherá. Beit Shammai detnan, onde Beit Shammai falam que a sukkah tem que ser algo mais firme. Beit Shammai falaram, Beit Shammai poslium, Beit Hillel machshirim. Alguém que ele consegue fazer uma sukkah pequena, mas que a mesa tem que ficar fora da sukkah, para Beit Shammai, a sukkah está inválida. Se eu não consigo colocar minha mesa dentro da sukkah, isso não é sukkah, e para Beit Hillel sim. Então a gente vê que para Beit Shammai, a sukkah tem que ser algo um pouco mais sério. Rablezer detnar, Rablezer, onde ele fala que a sukkah tem que ser keva, ao ser sukkató que mentzri for shesam chabakot, Rablezer você lefi shein lagav, ramim machshirim. Alguém que faz uma sukkah, tipo uma cabana, que não tem teto, as paredes são o próprio teto, é um triângulo, Chachamim falam, tá kasher, não tem problema. E Rablezer fala que não, se não tem teto, a sukkah tá inválida. Ou se eu tenho uma parede e eu apoio os chach na parede, na diagonal, e não tem um teto, a sukkah tá inválida, a sukkah tem que ser algo um pouco mais sério, com teto. Então a gente encontra que Rablezer fala que a sukkah também tem que ser algo kev, algo mais sério. E a terceira opção é a opção de Chachamim. A última opção que a gente vai ver agora é a opção de Acherim. A gente vai lá na continuação porque ela é um pouco mais longa, é uma shita um pouco mais longa. Escolha.